Você já parou para pensar em como a fé pode se desenvolver ao longo do tempo? No Evangelho de João, Jesus faz uma declaração poderosa: Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. João 4, versículo 48. Essa frase nos faz refletir sobre como a nossa fé muitas vezes depende de evidências visíveis. No entanto, a verdadeira fé vai além do que podemos ver. Jesus sempre alinhou suas palavras com suas ações, mostrando-nos que sua autoridade era provada tanto pelo que ensinava quanto pelos milagres que realizava. Mas e nós? Será que nossa fé reflete o que ensinamos e fazemos? Como cristãos, somos chamados a viver uma fé autêntica, que não apenas fala de virtudes, mas também as pratica. A narrativa do oficial do rei e seu filho doente é um exemplo claro de como a fé pode crescer e amadurecer em 3 estágios: busca, confiança e certeza. Hoje, vamos explorar esses estágios e entender como podemos fortalecer nossa fé, para que nossa vida, assim como a de Jesus, seja um reflexo do que acreditamos e ensinamos. A mensagem que você ouvirá agora fala justamente dessas questões. Ela foi ministrada por Charles Spurgeon em 1860 e foi catalogado como o Sermão 317. Ouça até o final para que sua vida seja edificada. Inscreva-se para receber novos conteúdos do nosso canal. Também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Deixe seu comentário e seu pedido de oração. Oraremos por você. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. João 4, versículo 48. Como sabemos, em sua segunda carta a Teófilo, Lucas em Atos cita sua anterior, o Evangelho de Lucas, em que fala de coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, como se houvesse uma conexão entre seus feitos e seus ensinamentos. De fato, havia esta relação, e bastante profunda. Seus ensinamentos eram uma exposição de seus feitos, e seus feitos a confirmação de seus ensinamentos. Jesus Cristo jamais diria: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sua palavra e sua ação se entrosavam uma com a outra na mais perfeita harmonia. Podemos estar certos de que era sincero e honesto naquilo que dizia, porque o que fazia levava as mentes a ganharem tal convicção. Somos ainda levados a entender que aquilo que ele ensinava era verdade, porque falava com autoridade, uma autoridade provada e demonstrada pelos milagres que realizava. Meus irmãos em Cristo, permita a Deus que a nossa biografia, quando for escrita, não seja apenas um amontoado de palavras, mas possa ser a história de nossos dizeres e feitos. Que o bom Espírito de Deus possa habitar em nós de tal maneira que no último dia seja possível perceber que os nossos atos não entraram em choque com o nosso falar. Uma coisa é pregar, outra é praticar. Se pregação e prática não caminharem juntas, o pregador estará condenando a si mesmo, e a sua prática doentia poderá arrastar à condenação multidões, por causa da liderança que exerce ao levar as pessoas a se afastarem de Deus. Se você afirma que é um servo de Deus, viva de acordo com essa confissão. Se achar necessário exortar os outros à virtude, certifique-se de que você mesmo seja o exemplo. Você não tem o direito de ensinar se não houver aprendido a lição que pretende passar aos outros. Isso já basta como introdução. Vamos agora entrar no assunto propriamente dito. Parece-me que essa narrativa diante de nós sugere 3 pontos, cada um dos quais subdividindo-se em mais 3. Destacarei, em primeiro lugar, 3 estágios da fé. Em segundo lugar, destacarei 3 doenças às quais a fé está sujeita. Por último, farei 3 perguntas sobre a sua fé. Comecemos, portanto, com a fé em 3 de seus estágios. A história da fé pode ser adequadamente dividida em 5 ou 6 estágios diferentes de crescimento, mas a nossa narrativa sugere uma divisão em 3 partes. Portanto, vamos nos concentrar nisso esta manhã. Havia um oficial do rei que vivia em Cafarnaum. Ele ouviu rumores de que um famoso profeta e pregador estava constantemente visitando as cidades da Galileia, e que constava que esse poderoso pregador não apenas cativava todos os ouvintes por meio de sua eloquência, mas conquistava o coração dos homens por meio de milagres que realizava, confirmatórios de sua missão. O oficial guarda tudo isso em seu coração, sem considerar que essas coisas venham a ter um dia qualquer utilidade prática para ele. Acontece que seu filho cai doente, talvez seu filho único, muito amado e querido. Em vez de amainar, a doença se torna cada vez mais grave. Uma febre sopra seu bafo quente sobre a criança e parece secar toda a umidade do seu corpo, tirando todo o viço de seu rosto. O pai consulta todos os médicos ao seu alcance. Eles apenas olham para a criança e, de maneira cândida, dizem que não há esperança, não é possível realizar nenhuma cura. A criança está a ponto de morrer. A seta da morte está praticamente enterrada em sua carne e perto de penetrar seu coração.
A criança não apenas pode morrer, mas está literalmente à beira da morte, forçada pela enfermidade a receber a flecha farpada desse insaciável arqueiro. Nesse instante, o pai traz à memória as narrativas que ouviu das curas realizadas por aquele profeta, Jesus de Nazaré. Quase não existe fé em seu coração, mas ainda que pequena, é fé suficiente para que o oficial faça uso de todo o seu empenho para testar a veracidade daquilo que ouvira. Jesus Cristo havia chegado outra vez a Caná, localidade a uns 25 a 30 quilômetros distante de Cafarnaum. O pai viaja o mais rápido possível até lá. Sua fé se encontra em um estágio em que, tão logo viu o mestre, começa a clamar: Senhor, desce antes que meu filho morra. João 4, versículo 49. Em vez de a resposta do mestre ser aquela que provavelmente esperava, talvez a que o pudesse pelo menos consolar, Jesus o repreende, embora amavelmente pela pequenez da sua fé, dizendo: Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. João 4, versículo 48. O homem, porém, dá pouca atenção à reprimenda. Dentro dele há um único e forte desejo que consome toda a força da sua alma. Sua mente está de tal modo tomada pela angústia e ansiedade que não dá atenção a mais nada à sua volta. Senhor, repete ele, desce antes que meu filho morra. Sua fé havia chegado agora a tal ponto, nesse estágio, que ele suplica, mas insiste com decisão que o Senhor vá a Cafarnaum curar seu filho. O mestre fita aquele homem com um olhar de inefável benevolência e lhe diz: Vai, o teu filho vive. João 4, versículo 50. O pai então toma seu caminho de volta com alegria, rapidez e satisfação, confiando totalmente na palavra dita, embora sem ter nenhuma evidência de sua confirmação. Chega assim ao segundo estágio de sua fé. Deixa a fase da busca para a etapa da confiança. Não clama mais nem pede por uma coisa que não tem. Agora confia e crê naquilo que lhe foi dado, muito embora ainda não tenha percepção desse presente. Ainda no caminho de casa, seus servos vêm se encontrar com ele em jubilosa antecipação e lhe dizem: Patrão, o teu filho vive. O oficial indaga logo a que horas a febre o deixara. A resposta: por volta das 7 horas, a febre havia cessado. Ele então prossegue em seu rumo, alcançando agora o terceiro estágio da fé. Chegando em casa, vê seu filho perfeitamente restaurado. A criança abre os braços, cobre-o de beijos e o pai, depois de abraçá-lo e erguê-lo para certificar-se de que aquele menino era realmente o pequeno que estivera tão doente, tão pálido e abatido, vibra com sentimentos ainda mais intensos. Sua fé havia saído da esperança para a plena certeza. Assim, tal como ele próprio, toda a sua casa agora crê. Apresentei apenas um esboço da narrativa para que vocês pudessem observar ali os 3 estágios da fé. Vamos agora examinar cada um deles com mais profundidade. Ao começar dentro da alma, a fé nada mais é do que um pequeno grão de mostarda. O povo de Deus não nasce gigante, não. Normalmente nasce como bebês. E como é bebê na graça, essa graça é como se estivesse na infância. No momento em que Deus a concede, a fé nada mais é do que uma criança pequena. Ou então, para usarmos outra metáfora, a fé ainda não é um fogo, sim apenas uma fagulha. Em tal condição que parece estar prestes a se apagar, mas que, abanada e mantida viva, irá se transformar em calor fortíssimo, mais forte que o da fornalha de Nabucodonosor. Quando o pobre homem dessa narrativa recebe sua fé, ela nada mais é do que algo em grau muito pequeno. É a fé daquele que busca, e este é o primeiro estágio da fé. Perceba, porém, que é esta fé do que busca que o levou a agir. Tão logo Deus dá ao homem a fé que busca, ele não fica mais ocioso em relação à crença. Não cruza os braços como antinomiano, dizendo: se devo ser salvo, então serei salvo. Assim permanecerei sentado e quieto, pois se é para ser condenado, serei condenado. Não é mais desinteressado ou indiferente como costumava ser quando achava que ir ou não à casa de Deus era uma simples opção que se lhe apresentava. Ao obter a fé que busca, essa fé faz com que ele passe a buscar os meios da graça, levando-o a ouvir a palavra e a ser diligente no uso de todos os demais meios de bênçãos ordenados à sua alma. Se há um sermão a ser ouvido, não importa se existem 10 quilômetros à frente para percorrer, pois a fé que busca coloca até asas em seus pés. Se existe uma congregação na qual Deus está abençoando as almas, esse homem irá entrar ali e estará entre a multidão. Não significa, porém, que a fé que busca lhe dá forças para se aquietar em sua posição na plateia, pensando: quem me dera poder ouvir toda a palavra. Seu interesse é o de não perder uma sílaba sequer do orador, pois talvez a frase que ele perca seja exatamente aquela de que tanto precisa. Quão determinado ele se torna, de que deverá estar não apenas algumas vezes na casa de Deus, mas sim com a maior frequência. Passa a ser um dos ouvintes mais entusiasmados,
o mais determinado dos homens que frequentam aquele lugar de adoração. A fé que busca dá maior atividade ao homem. Mais que isso, a fé que busca, embora possa parecer fraca em alguns aspectos, dá ao homem grande poder na oração, tal como aquele oficial que estava determinado ao rogar: Senhor, desce antes que meu filho morra. João 4, versículo 49. Sim, quando entra na alma, a fé que busca faz o homem orar com determinação. Não se contenta mais com o murmúrio de algumas palavras ao levantar-se pela manhã, ainda sonolento, assim como quando vai para a cama à noite. Ele vai além. Separa 15 minutos do seu trabalho, se puder, para clamar a Deus em secreto. Ainda não tem fé que possa capacitá-lo a dizer: meus pecados estão perdoados. Mas tem fé suficiente para saber que Cristo pode perdoar seus pecados. O que mais deseja é poder saber se seus pecados serão realmente lançados fora para longe por Jeová. Às vezes terá algum impedimento para orar, mas a fé que busca fará com que ore no sótão, no estábulo, no celeiro, atrás de uma cerca ou até mesmo caminhando pela rua. Satanás poderá colocar milhares de dificuldades no seu caminho, mas a fé que busca vai levar o homem a bater na porta da misericórdia. Contudo, se a fé que você recebeu ainda não lhe dá paz, se ainda não o coloca no lugar onde não há condenação, não se preocupe. Se for uma fé verdadeira, há de crescer e fará com que isso aconteça. Ela simplesmente não foi ainda alimentada. Precisa ser cuidada e exercitada. E então, a fé que é ainda escassa irá se tornar grande e poderosa. A fé que busca há de chegar a um estágio mais alto de desenvolvimento, e você que bateu na porta da misericórdia entrará e será recebido com boas-vindas à mesa de Jesus. Perceba que no caso desse homem, a fé que busca não apenas fez com que ele fosse determinado, mas também insistente e importuno em sua petição. Pede uma vez, e a única resposta que recebe, que não entende, é uma recusa aparente. Ele, todavia, não se afasta dali amuado ou aborrecido, dizendo: ele me repreendeu. Não, ele insiste: Senhor, desce antes que meu filho morra. Não posso dizer como ele devia se sentir ao dizer isso, mas não tenho dúvida de que soube expressar seu sentimento em termos que tocam a alma, provavelmente com lágrimas rolando de seus olhos e as mãos unidas em uma atitude de súplica. Parece dizer: não posso deixar que o Senhor se vá sem que desça a Cafarnaum e salve meu filho. Oh, por favor, desce. Existe alguma coisa mais que eu possa dizer que o possa convencer? Ah, que o meu amor de pai seja o meu melhor argumento. Se meus lábios não forem bastante eloquentes, que as lágrimas dos meus olhos assumam o lugar das minhas palavras. Desce, Senhor, desce antes que meu filho morra. Que doces, mas poderosas orações a fé que busca pode levar um homem a fazer. Já houve ocasiões em que aquele que buscava pedia a Deus com um poder tal que nem Jacó poderia ter tido no val do Jaboque. Já vi pecador debaixo de tão grande dificuldade em sua alma, batendo na porta da misericórdia e sem poder entrar, e em vez de ir embora, como que se agarrar aos pilares da porta e balançá-la como se pudesse num instante arrancá-los de suas profundas fundações. Já vi pecador puxando-os e empurrando-os, lutando e combatendo por não haver entrado no reino dos céus, por crer que o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Mateus 11, versículo 12. Não é de se surpreender que você não obtenha paz se coloca diante de Deus sua oração com frieza. Aqueça as suas orações na fornalha do desejo santo, até que fiquem vermelhas em brasa. Caso contrário, elas não irão como fogo até o céu. Se você simplesmente faz uso de forma fria da ortodoxia, repetindo: Deus seja misericordioso para comigo, o pecador, nunca encontrará misericórdia. Somente o homem que clama em ardente angústia e emoção profunda, vinda do coração: Deus seja misericordioso para comigo, que sou pecador, salva-me, ou morrerei, é que terá sua súplica atendida. Somente aquele que concentra sua alma em cada palavra e que põe para fora a violência do seu ser em cada frase é que consegue abrir caminho por entre as portas do céu. A fé que busca, uma vez concedida, pode levar um homem a agir assim. Existem alguns aqui, sem dúvida, que já chegaram a esse ponto. Acho que posso até ver aqui lágrimas começando a correr dos olhos de muitos que foram dispensados de maneira aparentemente rude, mas posso ver isso também como indicação de dizerem em sua alma: ah, eu sei o significado disso, e creio que foi Deus que me trouxe aqui. Devo dizer, porém, uma palavra com relação à fraqueza da fé que busca. Ela pode fazer muita coisa certa, mas comete também muitos erros. A fraqueza da fé que busca é conhecer muito pouco. Isso pode ser perfeitamente percebido naquilo que o pobre homem insistentemente diz: Senhor, desce, desce. O mestre não precisava descer a Cafarnaum. O Senhor pode, como pôde, realizar o milagre sem precisar ir lá.
Mas o nosso pobre amigo pensava que Jesus não poderia salvar seu filho se não fosse até lá. Olhasse o menino, colocasse sua mão sobre ele, se ajoelhasse, orasse, e talvez até, quem sabe, tivesse de se colocar por cima do menino como fez Elias. Ó Senhor, desce, repetia ele. Não acontece o mesmo com você? Você já não terá ditado a Deus a maneira pela qual ele deveria salvá-lo? Você quer talvez que ele envie sobre você algumas terríveis convicções e acha que então poderia crer. Ou você pode querer ter um sonho, uma visão ou ouvir uma voz lhe dizendo: Filho, teus pecados estão perdoados. Marcos 2, versículo 5. Esta é a fraqueza de sua fé. A fé que busca é forte o suficiente para fazer você orar, mas não tem poder para tirar de sua mente fantasias tolas. Você está querendo ver sinais e maravilhas, caso contrário não poderá crer? Ó meu nobre amigo, se Jesus optasse por dizer a palavra e seu filho fosse curado, isso não lhe agradaria mesmo que ele não descesse a Cafarnaum? Ó, não havia pensado nisso, diria talvez o oficial, e assim por diante. Ó pobre pecador, se Jesus quisesse lhe dar paz esta manhã, neste lugar, ou fazê-lo passar um mês sob o flagelo da lei, não seriam opções que cabem somente ao Senhor Jesus. Se você simplesmente passasse por essa porta e aqui fosse capacitado a crer em Cristo, e assim encontrar a paz, ou se tivesse de passar pelo fogo e pela água, assim como todos os seus pecados pela sua cabeça, não estaria isso de acordo com o Senhor? Não seria uma salvação tão boa como de qualquer outra forma? Eis, portanto, a fraqueza de sua fé. Embora exista muita excelência nela por levá-lo a orar, existe nela a falha em fazer você querer prescrever de maneira imprudente de que modo o Todo-Poderoso deveria agir para o abençoar. Ou seja, impugna a soberania divina e dita de forma mais ignorante de que maneira deverá vir a bênção prometida. O oficial passa agora para o segundo estágio da fé. O mestre estendeu sua mão e lhe disse: Vai, o teu filho vive. João 4, versículo 50. Consegue imaginar então a mudança repentina de fisionomia no oficial? As rugas em sua testa são suavizadas em um instante. Não existem mais. Aqueles olhos enchem-se de lágrimas, mas de outro tipo agora, lágrimas de alegria. Ele aperta as mãos, sai rapidamente de maneira silenciosa, seu coração pronto a explodir de gratidão, toda a sua alma cheia de confiança. Por que você está tão feliz? Porque meu filho está curado, diria ele. Mas você ainda não viu curado. O mestre me afirmou que ele está curado e eu creio nele. Mas pode ser que, quando você chegar em casa, descubra que sua fé foi uma ilusão e seu filho nada mais é do que um corpo inerte. Não, responde ele com firmeza. Eu creio nesse homem. Antes coloquei minha fé e esperança nele e o busquei. Agora que o encontrei e ouvi, creio nele. Mas você não tem prova alguma de que seu filho esteja curado. Não preciso de nenhuma prova. A palavra desse profeta divino é o suficiente para mim. Ele falou, e eu sei que é verdade. Disse-me para eu ir para casa. Meu filho vive. Vou seguir o meu caminho, muito tranquilo e em muita paz. Preste atenção. Quando sua fé chega a um segundo estágio, em que você é capaz de aceitar a palavra de Cristo, você começa então a conhecer a felicidade de crer. É nesse momento que sua fé conduz à salvação de sua alma. Acredite, pecador, no que a palavra de Deus diz. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Atos 16, versículo 31. Mas alguém poderá alegar: eu não sinto qualquer evidência disso. Não deixe de crer por causa disso. Mas diz outra pessoa: eu não sinto alegria no coração. Creia e o seu coração não ficará mais triste. Essa alegria logo há de vir depois. Heróica é a fé que crê em Jesus, em face de milhares de contradições. Quando o Senhor lhe concede essa fé, você pode dizer: não confio na carne ou no sangue. Aquele que me disse: creia e você será salvo, deu-me a graça para crer, e portanto tenho total confiança de que sou salvo. Lancei minha alma sobre o amor, o sangue e o poder de Cristo, seja para afundar, seja para sobrenadar. Embora minha consciência ainda não haja dado nenhum testemunho à minha alma, embora as dúvidas me aflijam e as lágrimas ainda me atinjam, contudo honrarei meu mestre, crendo em sua palavra, mesmo que possa parecer contrário ao bom senso puramente humano, mesmo que minha razão tente se rebelar contra ela e meus sentimentos passados ousem injuriá-la como uma mentira. É bastante honroso para um homem que tem um seguidor que crê inquestionavelmente nele. Tal homem, digamos, apresenta uma opinião que contradiz a opinião comum do mundo, manifestando ao público, que grita e assobia, zombando dele. Todavia, ele tem um discípulo que afirma: eu creio no meu mestre, creio que aquilo que ele diz é verdadeiro. Existe algo de nobre nisso, no homem que recebe uma homenagem como essa. Ele pode dizer: sou mestre de pelo menos um coração.
No momento em que, diante de tudo que seja conflitante, você se coloca de pé a favor de Cristo e declara crer em suas palavras, está lhe prestando uma homenagem muito maior do que todos os querubins e serafins diante do trono da graça. Ouse crer. Confie em Cristo, eu lhe digo, e você será salvo. Nesse estágio da fé é que o homem começa a desfrutar da quietude e da paz da mente. Muitos excelentes expositores afirmam que a distância entre Caná e Cafarnaum seria de 25 a 35 quilômetros. Suponho que tal distância haja mudado nos dias atuais. De todo modo, não levou muito tempo para que esse homem chegasse à sua casa e visse seu filho curado. Fora a hora sétima que o mestre dissera: "O teu filho vive." Fica evidente pelo texto evangélico que o oficial só veio se encontrar com seus servos no dia seguinte, porque eles lhe informaram: "Ontem, à hora sétima, a febre o deixou." João 4, versículo 52. Com base nisso, o que podemos concluir? Eu faço a seguinte dedução. O oficial estava tão seguro de que seu filho estava vivo e bem de saúde que não teve pressa excessiva ao voltar. Não foi para casa correndo, como se precisasse chegar a tempo de consultar outro médico caso Cristo não tivesse sido bem-sucedido. Seguiu seu caminho de maneira calma e tranquila, confiante na verdade dita por Jesus. Bem dizia um dos pais da igreja: aquele que crê não se apressa. Nesse caso, isso foi inteiramente verdadeiro. O homem estava calmo, talvez estivesse a uma distância de 12 horas de casa, embora tenha precisado viajar apenas 25 a 30 quilômetros. Aquele que recebe a palavra de Cristo plenamente como a base de sua esperança, coloca-se sobre uma rocha firme, enquanto todos os outros terrenos nada mais são do que areia. Meus irmãos e irmãs, alguns de vocês já chegaram até aqui, estão recebendo plenamente a palavra de Cristo. Não vai demorar muito para que você entre no terceiro e melhor estágio de sua fé. Contudo, enquanto não chegar lá, continue crescendo no seu Senhor e Mestre. Continue confiando nele, mesmo que ele não leve você logo à casa do banquete. Continue confiando nele, se ele precisar trancá-lo em algum lugar. Continue confiando nele, diga: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. Por mais que ele possa permitir que as flechas da aflição perfurem sua carne, confie nele. Ainda que o quebre em pedaços com sua poderosa mão direita, confie nele. Chegará o tempo em que ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o seu direito como o meio-dia. Salmo 37, versículo 6. Vamos prosseguir agora rapidamente para o terceiro e melhor estágio da fé. Os servos se encontram com o oficial. Seu filho está curado. Chega em casa, abraça o filho e constata que está perfeitamente restaurado. Então, como diz a narrativa, creu ele e toda a sua casa. João 4, versículo 53. Mas você notou que no versículo 50 já se diz que ele creu e o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera. João 4, versículo 50. Alguns expositores bíblicos têm ficado grandemente perturbados, pois não sabem exatamente em que momento aquele homem creu. O bom Calvino esclarece o assunto, e seus comentários possuem sempre grande peso e são sempre excelentes. Não hesito em afirmar que Calvino é o maior expositor que jamais existiu em esclarecer a palavra de Deus. Em seus comentários, frequentemente o vejo cortando suas próprias institutas em pedaços, sem tentar dar um significado calvinista à passagem, mas sempre tentando interpretar a palavra de Deus como ela se apresenta. Diz ele então que esse homem teve, em seu primeiro momento, uma simples fé que apenas confiou em Cristo. Ele creu na palavra que Cristo lhe disse. Posteriormente, teve a fé plena ao receber Cristo em sua alma, para tornar-se seu discípulo e confiar nele como Messias. Acho que não estou errado em usar justamente isso como ilustração da fé em seu estágio mais elevado. O oficial confirmou que seu filho havia sido curado no exato momento em que Jesus disse que o seria. Agora eu creio, diz a si mesmo, o que quer dizer, creu então com plena certeza de fé. Sua mente fora liberta de todas as suas dúvidas. Creu em Jesus de Nazaré como Cristo de Deus, e nessa condição, entendeu que ele certamente era o enviado de Deus. As dúvidas e os maus pressentimentos não ocuparam mais sua alma. Conheço muitas pobres criaturas que querem chegar a esse estágio, mas querem chegar lá logo de início. São como um homem que deseja subir uma escada sem passar pelos degraus inferiores. Argumentam o seguinte: se eu tivesse plena certeza de fé, então acreditaria que sou filho de Deus. Não. Creia. Confie na palavra de Cristo como ela lhe é apresentada, e então você sentirá em sua alma o testemunho do Espírito de que é nascido de Deus. A certeza é uma flor. Você deve plantar primeiro o bulbo, aquele bulbo simples e aparentemente invisível da fé, plantar a semente para que depois possa ter a flor.
A semente de uma pequena fé brota, e então você tem uma espiga no talo pleno da certeza da fé. Quero, porém, que você perceba que, quando esse homem chegou à plena certeza da fé, sua casa também creu. Há um texto citado com bastante frequência, mas acho que ainda não o ouvi citado da maneira correta. Aliás, existem pessoas que nada sabem dos autores além do que ouviram falar deles, e as que só sabem da Bíblia o que ouviram outros dizerem. Quero me referir àquele versículo que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo. O que aconteceu para que as últimas palavras sejam constantemente cortadas? Tu e a tua casa. Essas palavras me parecem tão importantes quanto as primeiras. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. Será que a fé do pai levou a família a ser salva também? Sim e não. Sim, ela o fez de alguma maneira. A saber, a fé do pai o fez pedir a Deus por sua família. Deus ouviu sua oração e a família foi salva. Mas também não, pois a fé do pai não poderia substituir a fé da esposa e dos filhos da família. Eles também teriam de crer. Em ambos os sentidos da palavra, eu digo então, sim e não. Quando o homem crê, há esperança de que seus filhos sejam salvos. Mais do que isso, existe uma promessa, e o pai não deve descansar até ver todos os filhos salvos. Se negligenciar, é porque não crê corretamente. Existem muitos homens que creem apenas para si mesmos. Mas se eu tenho uma promessa, devo crer nela no seu sentido mais amplo. Por que minha fé não poderia ser tão ampla quanto a promessa? Uma coisa então deverá ser destacada. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. Coloco meu clamor diante de Deus pelos meus pequeninos, pois quando me dirijo a Deus em oração, posso pedir: Senhor, eu creio, e tu disseste que eu serei salvo, assim como a minha casa. Tu me salvaste, mas ainda não terás cumprido toda a promessa até que tenha salvado minha casa também. Afirma-se por vezes que aqueles como nós, que creem ser o batismo infantil uma heresia, sem contar com um texto bíblico claro a respeito disso, estejamos negligenciando quanto à salvação de nossos filhos. Não poderia haver aleivosia maior do que essa. Na verdade, o que estamos fazendo aos nossos filhos é a melhor coisa que possivelmente poderíamos fazer, ao ensinarmos que eles não são propriamente membros da Igreja de Cristo, que não se tornam cristãos só por serem cristianizados na pia batismal, que devem primeiro nascer de novo, e que esse novo nascimento deve acontecer dentro deles, coisa que devem perceber e entender de maneira consciente, e não que possamos fazer em seu lugar por eles em sua infância, enquanto ainda usam fraldas, apenas aspergindo a água em sua cabeça. Achamos, inclusive, que existe muito mais possibilidade de eles se converterem do que aqueles que são criados na noção errada que lhes é ensinada por aquela expressão do catecismo católico, expressão ímpia, blasfema e falsa. No meu batismo, fui feito membro de Cristo, Filho de Deus, herdeiro do reino dos céus. O Papa de Roma nunca pronunciou uma sentença mais profana do que essa. Nunca disse uma sílaba mais contraditória a todo o teor da palavra de Deus. Nem crianças nem adultos são salvos pelo batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, versículo 16. O batismo não precede a crença. Também não é um ato conjugado ou uma obra conjugada à nossa salvação, pois a salvação é uma obra da graça ligada à fé e somente à fé. Batizado ou não, se você não crer, está perdido. Contudo, não batizado, se você crer, será salvo. Nossos filhos que morrem na infância sem qualquer supersticioso ritual santificado, não obstante, são salvos. Chegamos agora à segunda parte de nosso assunto, as 3 doenças às quais a fé está sujeita. Essas 3 doenças se subdividem em diferentes estágios. Vamos abordar, em primeiro lugar, a fé que busca. O poder da fé que busca reside em sua força de levar o homem a orar, e aqui está a sua doença. Quando estamos procurando começar, somos muito propensos a suspender nossa vida de oração. Com que frequência o diabo sussurra no ouvido do homem: não ore, isso não leva a nada. Você sabe que as portas do céu vão bater na sua cara. Se o homem acha que recebeu uma resposta à sua oração, Satanás diz: você não precisa orar mais, já recebeu o que havia pedido. Mas, se depois de um mês de clamor ele não recebe a bênção, Satanás sussurra: como você é tolo por ficar parado aí no portão da misericórdia. Saia daí, vá embora, o portão está muito bem trancado e você nunca será ouvido. Meus amigos, como vocês estão sujeitos a essa doença enquanto buscam Cristo? Insisto que clamem e trabalhem contra ela, sem nunca deixar de orar. Um homem jamais afundará no rio da ira divina se clamar. Clame a Deus por misericórdia, e a misericórdia nunca se afastará de você. Não deixe que Satanás o afaste da porta temporariamente fechada, mas empurre-a, quer ele queira, quer não.
Se desistir da oração, você estará selando sua condenação. Se renunciar à súplica, estará renunciando a Cristo e ao céu. Continue em oração, mesmo que a bênção possa demorar. Mais cedo ou mais tarde ela virá no tempo próprio de Deus. Ela há de se mostrar a você. A doença que mais provavelmente se abate sobre aqueles que já estão no segundo estágio, ou seja, aqueles que já confiam inquestionavelmente em Cristo, é a doença de querer ver sinais e maravilhas para então crer. No começo do meu ministério junto a uma população rural, conheci pessoas que achavam serem cristãs simplesmente porque, segundo imaginavam, tinham visto determinados sinais e maravilhas. Histórias das mais ridículas vieram então narradas por pessoas ingênuas e sinceras, como o motivo pelo qual acreditavam terem sido salvas. Ouvi uma vez um relato que é mais ou menos como se segue: Eu creio que os meus pecados foram eliminados. Por quê? Bem, Senhor, eu estava ajoelhado no quintal da minha casa e vi uma grande nuvem. Pensei que Deus poderia fazer com que aquela nuvem fosse embora, se isso fosse do seu agrado, e ela foi embora. Eu então cheguei à conclusão de que a nuvem e os meus pecados haviam ido embora, e desde então não tenho tido nenhuma dúvida disso. Bem, pensei na ocasião, você tem boas razões para duvidar, pois isso é totalmente absurdo. Se eu fosse contar todos os caprichos e fantasias que algumas pessoas têm em sua mente, você poderia até achar graça, mas isso não iria adiantar coisa alguma. Não há dúvida de que os homens podem montar qualquer história estúpida, qualquer fantasia estranha, com o objetivo de nos fazer pensar que é assim que podemos confiar em Cristo. Ó, meu caro amigo, se você não tem outra razão para crer que está em Cristo do que simplesmente um sonho ou uma visão, é hora de começar de novo. Tenha certeza de que alguns têm se alarmado, convencido e talvez até convertido por estranhas excentricidades de sua imaginação. Mas, se você for confiar nessas coisas como sendo uma garantia real dada por Deus, se for olhar para isso como evidência verdadeira de que é salvo, afianço-lhe que estará simplesmente se apoiando em um sonho fugaz, uma ilusão. Seria a mesma coisa que tentar construir um castelo no ar ou uma casa sobre a areia. Aquele que crê em Cristo o faz tão somente por causa daquilo que ele diz e faz e que está na palavra. Não crê em Cristo porque sonhou com o Senhor, ou porque ouviu uma voz que poderia ser o gorjeio de um pássaro cantando, ou porque achou que tenha visto um anjo no céu, ou uma névoa que assumiu um formato peculiar, ou qualquer outra coisa assim. Não. Precisamos parar de vez com essa história de querer ver sinais e maravilhas. Se vierem, seja agradecido, mas se não vierem, simplesmente confie na palavra que diz: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mateus 12, versículo 31. Não digo isso para ferir qualquer consciência, pois talvez tal consciência possa encontrar algum conforto em maravilhas assim tão singulares. Digo essas coisas de modo honesto para que você não se deixe iludir. Faço-lhe um apelo e advertência solene para que não coloque sua confiança em nenhuma coisa que ache que tenha visto, ouvido ou sonhado. Este livro que tem aqui nas mãos, a Bíblia, é a palavra segura do testemunho de Deus, ao qual fazemos muito bem em dar toda a atenção, tal como uma luz que brilha intensamente nas trevas. Confie no Senhor, espere pacientemente por Ele. Lance toda a sua confiança em quem você pode colocar todos os seus pecados, a saber, Jesus Cristo somente, e você será salvo, tenha ou não visto qualquer um desses sinais e maravilhas. Receio que alguns cristãos em Londres caíram nesse erro de esperar ver sinais e maravilhas. Eles têm promovido reuniões de oração especiais, visando um reavivamento. Como as pessoas não têm, nessas reuniões, caído no chão como se tivessem desmaiado, ou não têm gritado ou feito uma ruidosa barulheira, talvez os promotores do evento tenham achado que o reavivamento não veio. Que tenhamos olhos apenas para ver os dons de Deus da maneira que Deus escolha nos conceder. Não queremos propriamente o reavivamento do norte da Irlanda. Queremos o reavivamento em sua bondade, sim, mas não dessa forma em particular. Se o Senhor nos mandar um reavivamento de outro modo, ficaremos ainda mais felizes por não termos tido aquelas obras da carne excepcionais. Se o Espírito trabalhar na alma, seremos felizes em constatar a verdadeira conversão. E se ele escolher trabalhar no corpo, também ficaremos muito gratos por ver isso. Se o coração dos homens foi renovado, que importância tem eles gritarem? Se sua consciência for despertada, que importa se eles caírem ou não caírem no chão? Se simplesmente encontraram Cristo, por que lamentar? Que diferença faz não terem ficado prostrados por 5 ou 6 semanas, sem movimento e sem sentido? Aceite ficar sem sinais e maravilhas e sem essas bobagens que chamam de sinais e maravilhas.
Da minha parte, não tenho nenhum interesse por eles. Quero ver a obra de Deus sendo feita à moda de Deus, um reavivamento verdadeiro e completo no qual sinais e maravilhas podem ser dispensados. Não são exigidos pela fé e muitas vezes são alvo de zombaria dos que não têm fé. Tendo falado, portanto, de duas doenças, vou agora mencionar a terceira. A terceira doença que se coloca no nosso caminho de obtenção do mais elevado grau de fé, ou seja, da plena segurança em nossa fé, é a negligência na observação. O oficial do nosso texto indagou a seus servos interessados sobre a hora em que seu filho fora curado. Por meio da resposta deles, obteve a segurança e firmeza em sua fé. Não costumamos observar a mão de Deus como deveríamos. Os pioneiros puritanos, quando chovia, diziam poeticamente que Deus havia desarrolhado as jarras do céu. Hoje, quando chove, dizemos simplesmente que as nuvens se condensaram. Se os mesmos puritanos tinham de cortar um campo de feno, oravam pedindo ao Senhor que lhes desse um dia ensolarado. Nós não. Talvez nos consideremos mais sábios do que somos, achando que não há muito ou nenhum valor em orar por coisas assim, por pensarmos que fazem parte do curso normal da natureza. Eles acreditavam que Deus estava presente numa tempestade, assim como em qualquer nuvem de poeira. Falavam de um Deus presente em todas as coisas, enquanto nós as tratamos mais como leis da natureza, como se as leis naturais pudessem existir sem um Criador que as sustente. Não alcançamos segurança em nossa fé porque não prestamos atenção o suficiente. Se você prestasse mais atenção à bondade providencial de Deus no seu dia a dia, se observasse as respostas às suas orações e percebesse as contínuas misericórdias de Deus para com você, certamente se tornaria como aquele pai que foi levado à plena certeza de fé, porque se interessou em saber e confirmou que, na exata hora em que Jesus falara, ocorreu a cura de seu filho. Seja atento, cristão. Aquele que busca perceber a obra da providência nunca terá falta de uma providência a perceber em todas as coisas. Guarde bem, portanto, essas três doenças da fé: cessação de oração, falsa esperança em sinais e maravilhas e negligência na observação das demonstrações da mão de Deus. Chego agora ao terceiro ponto, sobre o qual falarei de maneira breve, mas significativa. Existem três perguntas a serem feitas quanto à sua fé. Em primeiro lugar, se você diz, eu tenho fé, que assim seja. Existem muitos homens que dizem possuir ouro, mas nada têm. Muitos que se consideram ricos, mas que na verdade estão pobres, nus e na miséria. Assim, antes de mais nada, eu pergunto, sua fé o leva a orar? Não a oração do homem que repete como um papagaio aquela prece que um dia aprendeu a decorar, mas você ora de fato. Como ora uma criança, você conta a Deus com sinceridade quais são seus desejos e vontades. Você realmente busca sua face e pede a sua misericórdia? Se você vive sem oração, é uma alma sem Cristo. Sua fé é uma ilusão, e a confiança que dela possa resultar não passa de um sonho volátil que acabará por destruí-lo. Acorde desse seu sono mortal. Enquanto você estiver embotado por sua falsa oração, Deus não poderá responder a ela. Você não viverá para Deus se não se trancar com Ele em seus aposentos. Quem nunca se ajoelha na terra jamais poderá colocar-se de pé no céu. Aquele que nunca lutou como Jacó com um anjo aqui embaixo nunca será admitido no céu por aquele anjo lá em cima. Sei que estou falando hoje para algumas pessoas que não oram. Você certamente tem sempre tempo disponível para estar presente em seu local de trabalho, mas não para se trancar em seus aposentos para orar. Você provavelmente nunca ora com sua família, mas não é bem sobre isso que quero falar agora com você. É sobre a sua oração particular que você tem negligenciado. Às vezes você se levanta pela manhã, bem em cima da hora para os seus compromissos, e até se ajoelha para orar. Mas onde está a oração? Você também não observa nenhum outro momento de súplica em seu dia. Para você a oração parece ser um tipo de luxo caro demais para se entregar com frequência. Ah, mas aqueles que têm fé verdadeira estão sempre orando, quase o dia inteiro. Não quero dizer que fiquem sempre ajoelhados, mas para esses é comum, enquanto realizam seu trabalho ou cuidam de seus negócios, que o coração encontre um pequeno espaço, nem que seja por alguns minutos, para se recostar no peito de Deus, voltando depois para baixo novamente, para suas atividades terrenas e o lidar face a face, restaurados com os homens neste mundo. Essas breves orações, não as que enchem plenamente o incensário pela manhã, mas as que lançam pequenas quantidades de incenso no ar durante o dia, mantendo o aroma sempre santo e perfumado, são a melhor maneira de viver. Sendo essa a vida verdadeira de um genuíno crente. Se sua fé não faz você orar, livre-se dessa falsa fé, e Deus irá ajudá-lo a começar tudo de novo. Contudo, você insiste em afirmar, eu tenho fé.
Vou então lhe fazer a segunda pergunta. Essa fé faz com que você seja obediente? Jesus disse ao oficial: vai, e ele foi sem dizer nem mais uma palavra. Embora pudesse ter desejado permanecer e ouvir mais o mestre, o oficial obedeceu. Sua fez você obedecer? Nos dias atuais temos um tipo de cristão lamentável, o homem sem integridade. Já ouvi negociantes comentarem que conhecem homens de negócios que não têm temor a Deus, mas que são justos e corretos em suas transações comerciais. Por outro lado, conhecem cristãos professos que, embora não declaradamente desonestos, mas costumam passar dos limites da honestidade em seus negócios. Não são aqueles cavalos que não andam, mas de vez em quando empacam. Se tem pagamento a fazer, burlam, não cumprem os prazos ou não são exatos nas contas. O fato é que, às vezes, por que não dizer o que é verdade, você pega cristão cometendo atos sujos, professores de religião manchando a si mesmos com atitudes que homens puramente mundanos desprezariam. Senhores, dou testemunho esta manhã, como ministro de Deus, sincero e honesto demais para alterar uma palavra sequer, a fim de agradar a qualquer homem que seja. Você não é um cristão autêntico se age nos negócios abaixo da dignidade de qualquer homem honesto. Então você ainda não é salvo. Pode estar certo de que, se prosseguir desobediente às leis morais de Deus, se a sua vida for inconsistente e sua atitude e conversa continuarem manchadas com coisas que até o mundano rejeitaria, o amor de Deus não está em você. Não estou pedindo perfeição. O que realmente peço é honestidade. Se a sua religião ainda não levou você, ao mesmo tempo, cuidar de sua vida comum e orar, se você não foi feito ainda uma nova criatura em Cristo Jesus, sua fé é simplesmente um nome vazio, como o metal que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13, versículo 1. Quero fazer só mais uma pergunta sobre sua fé e então encerrarei. Se você diz eu tenho fé, essa fé abençoa a sua casa? O bondoso Rowland Hill disse certa vez, em sua maneira singular de se expressar, que quando o homem se torna cristão, até seu cachorro e seu gato precisam também ser os melhores. Acho que foi Jay quem disse que quando o homem se torna cristão, ele melhora em todas as relações. Torna-se um marido melhor, um empregado melhor, um chefe melhor, um pai melhor do que antes. Do contrário, sua fé cristã não é genuína. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, vocês já pensaram em abençoar seu lar? A condição de alguém dizer eu tenho fé em Cristo só para mim mesmo é perigosa. Se assim é, não fique preocupado quanto a ela lhe ser tirada. Você não precisa colocá-la sob trancas e 7 chaves. O diabo não está muito interessado em tirá-la de você. Receio que um homem que pode guardar sua bondade para tão pouco ou nenhum uso, não venha ter reserva suficiente nem para o seu próprio uso, quanto mais para abençoar os outros. Contudo, é estranho dizer, às vezes você encontra pais que parecem menos interessados na salvação de seus filhos do que na salvação das crianças pobres do orfanato. Querem ver seu filho se saindo bem na vida e a linda filha fazendo um belo casamento, mas parece que não há nenhuma preocupação em sua mente quanto à sua conversão. É verdade que o pai frequenta a igreja, congrega-se juntamente com a família em uma comunidade cristã de adoração e espera que seus filhos possam se dar bem na vida. Tem pelo menos o benefício da esperança do pai, certamente um grande legado. Além disso, quando o pai morrer, deixará para eles os seus bens, e em razão destes poderão prosperar. Mas ao que parece, a alma paterna jamais ficou preocupada se eles serão salvos ou não. Adeus a essa falsa crença em Deus. Jogue-a no lixo, que seja enterrada como o sepultamento de um asno, jogada fora do arraial como coisa impura. Não é esta, sem dúvida, a religião de Deus, de Cristo. Quem não se importa com a sua própria casa é pior do que um ímpio e um publicano. Não se contente, portanto, meu irmão em Cristo, até que seus filhos sejam salvos. Lance essa promessa diante de Deus. A promessa é para você e seus filhos, mas a palavra original filhos aqui se refere a filhos, netos e quaisquer outros descendentes que você possa ter. Não deixe de pedir a salvação deles a Deus até estar certo de que todos os seus filhos, e se os tiver, seus netos, sejam salvos. Coloco-me aqui hoje como prova de que Deus é fiel à sua promessa. Posso olhar para trás, há 4 ou 5 gerações, e ver que Deus se agradou de ouvir as orações do meu tataravô, que costumava orar, pedindo que seus filhos pudessem viver diante do Senhor até a última geração. E Deus nunca abandonou nossa casa, mas tem se agradado de levar todos, um a um, a temer e amar seu santo nome. Que seja assim com você também. Ao orar por isso, você não estará solicitando mais do que Deus se compromete a lhe dar. Ele não poderia jamais recusá-lo, a não ser que deixasse de cumprir suas promessas.
Não poderia se recusar a lhe dar tanto sua própria alma quanto a de seus descendentes, como resposta à sua oração de fé. Alguém pode alegar: "Ah, mas você não conhece os meus filhos." Não, não conheço, meu querido amigo, mas sei que se você for cristão, são filhos a quem Deus promete abençoar. Mas eles são tão desobedientes que partem meu coração. Então peça a Deus que quebrante o coração deles, e eles não irão mais partir o seu. Mas eles são capazes de fazer descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Gênesis 42, versículo 38. Ore então para que Deus os possa levar ao arrependimento, à oração, à súplica e à cruz, e eles não levarão você à sepultura. Mas os meus filhos têm o coração muito duro. Olhe para o seu próprio coração. Acha que eles não podem ser salvos? Olhe para você mesmo. Aquele que os salvou pode salvá-los. Chegue ao Senhor em oração e diga: Senhor, não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, versículo 26. Mas se acha que os seus filhos estão à beira da morte espiritual, prestes a serem condenados pelos seus pecados, peça e insista então, tal como o oficial do rei a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra, salvo-o pela tua misericórdia. Tu que habitas nos altos céus, nunca haverás de rejeitar o teu povo. Longe de nós pensar que o Senhor venha a se esquecer de suas promessas. Em nome de todo o teu povo, colocamos aqui a mão sobre a tua palavra de maneira solene e apelamos pela tua aliança. Disseste, Senhor, que tua misericórdia estaria sobre os filhos dos filhos daqueles que te temessem e guardassem os teus mandamentos. Declaraste que esta promessa é para nós e os nossos filhos. Senhor, não deixarás de cumprir a tua própria aliança. Desafiamos a tua palavra por meio de uma santa fé. Nesta manhã, faz assim como disseste. Amém. Glória a Deus por essa mensagem. Agradecemos por ter ficado conosco até o final desse vídeo. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Seja nosso parceiro e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu comentário e seu pedido de oração, pois oraremos por você e sua família. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.